Salmo 40, página 513 da Bíblia que está na sua frente. Salmo 40, a partir do verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração pela tua palavra, que ela faça todo o sentido para as nossas vidas, e que amanhã, ao acordarmos, ela ainda esteja em nosso coração, e assim, por todos os dias, até o momento em que nos encontrarmos contigo face a face. Que a tua palavra nos conduza, por graça e misericórdia, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu não sou tão velho assim. Já começo justificando. Mas eu me lembro quando chegou lá em casa uma televisão chamada Telefunken. E era uma maravilha. Eu era pequeno e tinha um Rin-Tin-Tin. O programa do Rin-Tin-Tin passava às 11 horas da manhã e à tarde, 5 horas, o Batman. E a televisão era preto e branco. E aí a gente ligava a televisão, ia lá, ligava a televisão, e no meio da tela aparecia uma luzinha branca. E ali aquecendo a televisão. E entrava a imagem em preto e branco. Era uma maravilha. Muito boa a experiência, né? E ali você, vez por outra, tinha que demandar um tempo para ajudar o seu pai a arrumar a antena da televisão lá fora, porque ventava e a antena saía do lugar. Então ele ficava lá em cima mexendo na antena e você aqui embaixo, mais para a direita, mais para a esquerda. Isso eu li no livro de história, né? Mas aí o tempo passou e lançaram uma coisa magnífica, que foi uma telinha de plástico de 3 cores, verde, vermelho e azul. E aí você pregava na frente da televisão, na tela, para ficar colorida. E a televisão então virava uma televisão colorida. Leiam nos livros de história. Tem gente que não tem a menor ideia do que é isso, né? Mas isso aconteceu há um tempo atrás. O tempo evoluiu e eu me lembro que chegou a televisão com controle remoto, tinha um cabo.
E você ficava o tempo todo assistindo a televisão com um cabo, para a televisão com controle remoto, já era colorida. Opa, isso é um avanço. Né? Você ficava olhando aquilo e com controle remoto, ainda com o cabo, você ficava o tempo todo, cuidado com o cabo, o sujeito passava, cuidado com o cabo, o sujeito passava. E o tempo evoluiu, o controle remoto ficou sem cabo. Isso era fantástico, né? E você ali aumentava o volume, abaixava o volume e mudava de canal, que eram as únicas funções que a televisão e o controle remoto tinha. Houve uma época também que o telefone celular só tinha uma função: telefonar. Isso há muito tempo atrás. Mas a época evoluiu, e a televisão agora virou uma televisão de LCD. Quem tinha uma televisão de LCD um tempo atrás, era uma coisa espetacular. Não sei se vocês se lembram. Muitos anos atrás lançou-se a televisão de LCD. Ela era grossa, assim. Mas era um espetáculo. Dava até para pendurar na parede. Certo que de vez em quando você esbarrava o ombro dela, mas existia. E depois ela virou televisão de LED. E depois uma televisão em 3D. E eu sei que hoje na sua casa você nem se levanta, nem usa controle remoto. Você faz assim e a televisão muda de canal, não é verdade? É o sonho de consumo do Natal, fala a verdade. Não é? Essa televisão... Essa semana eu estava numa loja, o vendedor falou que está dando uma dor de cabeça tremenda. Essa que com uma câmera você coordena ela. Mas eu me lembro também, há uns anos atrás, em que eu tive o meu primeiro contato com uma coisa chamada cinema 3D. Cinema 3D. Foi no começo da década atrasada. Eu estava nos Estados Unidos pregando em Boston, e um colega meu me disse: olha, amanhã à noite você vai pregar, mas amanhã à tarde eu vou te levar para conhecer o cinema 3D, o IMAX. Tinha acabado de lançar o IMAX em Boston. E eu me lembro de ter sentado diante daquela tela e de fazer o que eu sei que você não vai confessar, mas eu sei que você já fez: levar a mão na imagem dos químicos, né? Fala a verdade, mas a primeira experiência ninguém esquece, né? E era um filme magnífico da NASA, passeando pelo espaço. E quando o braço estendeu, eu levei a mão, e o colega do lado caiu na risada. O texto aqui, ele vai mostrar a nossa vida em 3D. É isso mesmo. O texto de Salmo, escrito há milhares de anos atrás, nos convida a ver a vida em 3 dimensões. O grande valor da espiritualidade cristã está no fato de que Deus te tira da era da televisão Telefunken, a válvula, e te joga em pleno cinema de 3D, não, 4, 5, 6D. Quando você tem um encontro com Jesus Cristo, com Deus, quando Deus fala ao seu coração, o horizonte se abre, as cores ganham vida. Você vê o que pessoas normalmente não percebem, porque você percebe todas as dimensões da vida espiritual. Essa é a riqueza apaixonante da espiritualidade cristã. É o convite de Deus a uma visão em 3D da nossa espiritualidade. O primeiro D seria o ciclo da vida. Dá uma olhada nesse salmo, mantenha ele aberto. O ciclo da vida ganha grande significado para nós. Diz aí o versículo 4, que o salmista no Salmo 40, Davi, ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Nós já vimos no versículo 1, 2 e 3, que aquele que confia no Senhor é resgatado do poço da perdição, do tremedal de lama, é colocado sobre a rocha que é Cristo, e ele tem os seus pés firmados. Nós vimos isso domingo passado, está na internet se você não teve a oportunidade de ver. Agora o salmista nos convida a um salto, para percebermos que a vida ela tem essas 3 grandes dimensões, e a perceber os detalhes nessas dimensões. O primeiro é que a vida tem um ciclo natural, e uma das características do ciclo da vida é a confiança. Você não vive sem confiança, você confia, e você confia sem perceber. Quer ver uma coisa? Quem te garantiu antes que o banco que você está sentado agora não ia quebrar a hora que você sentou? Não é uma boa pergunta? Você percebeu que você veio tranquilamente hoje, chegou,
e se assentou. Isso se chama confiança. E se o banco tivesse quebrado? Eu já vi muita gente cair dessa forma em igreja. Já. E para nós aqui pastores é uma experiência terrível. Porque você olha e você sofre com os que sofrem, mas também alegra com os que se alegram. Então, dependendo do tombo, não é? Você não sabe se chora com os que choram ou se alegra com os que se alegram, vive um conflito. E aí você olha para o teto e louva a Deus, você não está acontecendo nada. Mas a confiança é fundamental, ela faz parte do ciclo da vida, e o salmista diz que a confiança dele está no Senhor. Essa é a primeira característica para quem observa a vida nessa perspectiva. A segunda característica é o versículo 5. Ele começa a dizer que ele deseja o anúncio das maravilhas de Deus. Ele diz: a minha confiança está no Senhor. Olha o que diz o versículo 5. E eu olho para as maravilhas de Deus e percebo que elas são muitas. Muitas são as maravilhas. Deus tem operado, Deus tem realizado todos os seus desígnios. Eu confio porque eu vejo. A minha vida tem sentido e direção, porque minha fé não é uma fé que vagueia no mito, no não realizável. Não, eu confio no Senhor porque eu tenho visto as maravilhas de Deus. Eu tenho visto Deus operar maravilhas. Eu tenho visto Deus realizar milagres. Eu tenho visto as orações sendo respondidas. Então a nossa fé não é algo tradicional, vazio, não, é experiencial. Eu experimento, eu sei, isso faz parte do ciclo da vida. Versículo 7. O ciclo da vida para o salmista também faz com que o coração dele deseje estar diante de Deus. Então eu disse, versículo 7, eis aqui estou. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Você não veio hoje aqui porque o seu patrão te ofereceu um aumento de salário se você vier domingo à igreja. Amém? Que pena. Você veio aqui porque você quis. Sabe por que você quis? Porque o Espírito Santo de Deus tocou seu coração. Nós não estamos aqui para dar satisfação a ninguém. Nós estamos aqui movidos espiritualmente. Essa é a dimensão da espiritualidade, que nos respeita. E na livre agência da sua espiritualidade, Deus te respeita até para você não vir. E Ele vai entender que se alguém não vem, é porque não tem interesse em estar na presença dEle. Assim como quem vem tem interesse de estar na presença dEle. Esse é o ciclo natural da espiritualidade. Ela é prazerosa a ponto de ser relacional. Versículo 8. O ciclo da vida quer fazer a vontade de Deus, quer estar na presença de Deus, e diz o versículo 8, que o ciclo da vida agrada em fazer a vontade de Deus. É o que diz o versículo 8. Então o salmista começa a dizer que a vida dele confia no Senhor, ele anuncia as maravilhas de Deus, ele deseja estar na presença de Deus, e ele quer fazer a vontade de Deus. Perceba que espiritualidade é complexa. São muitos os aspectos desse ciclo da vida espiritual. Mas tem uma outra característica. Ele diz aí que no desejo do coração dele, versículo 9 e 10, olha aí, existe o desejo de proclamação. Porque ele experimenta que a sua confiança tem resposta na ação de Deus, e isso gera prazer para que ele esteja na presença do Senhor. Diz o versículo 9 e 10, que ele quer testemunhar disso. Ora, se eu encontro um remédio que cura, se eu sei que aquele remédio é eficaz para aquela enfermidade, e eu encontro uma pessoa enferma, e sei que aquele remédio é bom, eu tenho duas opções: ou ser completamente egocêntrico, calar e deixar a pessoa sofrer, ou ser altruísta, ter compaixão e oferecer para ele um pouco do meu conhecimento. E eu quero perguntar para você aqui, mas não levante a sua mão, nem aponte para a pessoa do lado: quantas vezes você já receitou coisa para os outros? Está com dor de cabeça? Toma, isso aqui é uma maravilha. Está com dor de estômago? Isso aqui é ótimo. É ou não é verdade? Nós vivemos passando receita. Tá certo, tem alguns médicos aqui, eu vou liberar vocês disso. Essa é a sua função. Mas nós aqui, de médico louco e pastor, todo mundo tem um pouco. Não é? Nós sempre estamos passando isso.
Agora olha o que diz o versículo 9 e 10. Se o salmista confiou no Senhor, se o Senhor respondeu a ele, se ele tem prazer de estar na presença do Senhor, qual é a consequência natural disso? Versículo 9 e 10. Ele deseja proclamar essas boas novas. Eu quero contar para as pessoas. Você está abatido? Você está triste? Deixa eu te contar a minha experiência. Eu já estive triste, já estive abatido. E sabe, um dia eu me curvei, orei, pedi, Deus atendeu, Deus respondeu, e eu comecei a sentir essa alegria, a paz inundou meu coração, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, hoje eu vivo de maneira diferente. Você começa a testemunhar, não dá para segurar. Por isso que muitas vezes crente é taxado aí fora como um sujeito que fala demais. Mas é claro, você encontrou a alegria, a salvação, a paz, é óbvio que você quer compartilhar. Você não é um cara egocêntrico, que está guardando o tesouro da salvação para você. Por isso ele diz, versículo 9 e 10, eu vou proclamar as boas novas da justiça, mas não vai ser em lugar pequeno não, olha o que diz o versículo 9, é na grande congregação. E ele não para de falar, olha o versículo 9, jamais cerrei os lábios. Deu a oportunidade, eu estou falando. O apóstolo Paulo, quando foi preso e colocaram a guarda pretoriana para cuidar dele, sabe o que aconteceu? Ele começou a pregar o evangelho para os guardas da prisão. E em uma das suas cartas ele diz assim, e os irmãos convertidos da guarda pretoriana te saúdam, porque o povo foi convertendo. Chegava um guarda para cuidar dele, ele pregava o evangelho. O guarda não podia sair dali. A função do guarda era guardar ele. E ele falou, você vai me guardar por quantas horas? 12. No princípio criou Deus os céus e a terra. Imagina, você ouviu o apóstolo Paulo o dia inteiro, aí acabava o guarda ir embora, acabava o turno ir embora, pensando 1 milhão de coisas na cabeça, entrava outro guarda. Você vai ficar quanto tempo? 12 horas. Ah, ok. Olha, eu estava até falando com um colega seu, anterior a você, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Resultado, o povo foi se convertendo. E eu fico imaginando quantos cristãos trabalham ao lado de outras pessoas que estão deprimidas, vazias, carecentes do evangelho, por anos e anos a fio, sem sequer compartilhar uma palavra de salvação. Jamais cerrei os lábios, versículo 10, não ocultei no coração a tua justiça. Sabe o que ele fez? Ele repete a palavra, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. E de novo ele diz, eu não escondi da grande congregação. Duas coisas que são próprias da nossa espiritualidade, a graça, final do versículo 10, e a verdade. Oh, coisa boa, graça mais verdade. Sabe o que te faz dormir tranquilo? Graça mais verdade. A graça de Deus, que você tenha certeza que o Senhor te salvou, te resgatou, e que Ele coloca os anjos dele ao seu redor, e você dorme, e a verdade, porque você não vive na mentira. Você não fica deitado, rolando na cama, pensando, falei tal coisa, agora tem que armar tal coisa para o fulano não descobrir que eu menti, não sei o que e tal. Aí o sujeito, todo mentiroso, vive de olho fundo. Todo mentiroso, porque não dorme, vive espreitando. A Bíblia diz em Provérbios que quem vive da mentira fica fazendo sinais para os outros publicamente. Pelo amor de Deus. Provérbios diz isso. A pessoa fica no total desespero. O mentiroso, quando ele é revelado, ele cai em desespero total. E a palavra do Senhor diz que quando você vive na verdade, você vive tranquilo. A sua vida é um livro aberto. Porque a palavra do Senhor, o ciclo da vida, alcançou o seu coração. Versículo 11. Nesse ciclo de vida, dessa dimensão, o salmista faz um pedido a Deus. O versículo 11 diz, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Então, no ciclo da vida, ele também proclama, ele também encontra espaço para falar com Deus, mas diz o versículo 12, que ele também vive a dor. Porque a Bíblia não mente. E a Bíblia vai dizer que a dor faz parte da vida de cada cristão. No mundo, disse Jesus, vocês vão ter aflições.
Quem falar para você que o cristianismo não vai gerar na sua vida, não vai permitir na sua vida aflição, dor, perseguição, enfermidade, é mentiroso. Porque Jesus falou que nós iríamos passar por aflições, mas ele disse que nós iríamos passar, nós não vamos ficar nela. Então vai ter momento de dor. Versículo 12: não tem conta os males que me cercam, não tem conta. João Calvino foi um dos maiores reformadores da história da igreja, um homem de Deus, abriu mão de tudo. João Calvino era um homem extremamente doente, extremamente doente. Algumas vezes tinha que ser carregado para o púlpito para pregar. Você fala, não, um homem de Deus que escreveu comentários que até hoje nos abençoou. Pois é, mas ainda assim enfrentava enfermidades físicas. E dependendo da teologia de alguns hoje, diriam, não, esse homem não tinha fé. O apóstolo Paulo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele, e o Senhor não tirou. Meus irmãos, se o apóstolo Paulo orava e Deus dizia não para ele, imagina nós aqui. E aí ele recebeu a seguinte revelação pelo Espírito Santo ao seu coração: a minha graça te basta. E ele descobriu que quando ele era fraco, então que ele era forte. E graças a Deus, como não existe degrau na espiritualidade, Deus responde a oração do mais simples. Assim como diz não para Paulo, diz sim para o homem e a mulher mais simples e a criança mais simples. Assim como ele fala sim para os diáconos: coloquem um copo d'água, porque a garganta do pastor está pifando. Amém. Vamos adiante. Versículo 12 diz, olha aí, que os males estavam cercando ele. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Meu irmão e minha irmã, vai ter dia que o seu coração vai desfalecer, desmaiar. Vai ter dia que você não vai querer levantar da cama. Eu sei que em alguns casos isso acontece mais vezes do que outros. Mas vai ter dias em que você vai falar, não tenho forças. Não é falta de fé, mas é uma vida na sua dimensão natural, que passa por confianças e dificuldades, respostas de oração e milagres, choro e paz, alegria e superabundante graça. A vida é composta de todas essas dimensões. Daí, versículo 13, o salmista mostra um pouco de ansiedade. Diz o salmista, praza-te, Senhor, em livrar-me. E aí ele quer apressar Deus. Olha o versículo 13, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Quantas vezes, lá no fundo do nosso coração, a gente achou que Deus estava demorando? E às vezes você acha que é falta de fé? Isso não, é natural. A Bíblia vai dizer que é natural esta ansiedade pela resposta do Senhor. O que não é natural é ser rebelde quando Deus não responde no tempo que nós queremos. Isso não é natural. Mas é natural você desejar e ter uma certa ansiedade para que Deus responda rápido. Então o ciclo da vida é essa primeira dimensão, tão clara, composta de confiança, de lutas, de dores, de ansiedade, de vitórias, de milagres. Tudo isso compõe a vida cristã. A vida cristã, ela não exclui nada de sentimentos e experiências. E diz mais, que quando nós olhamos, o salmista vai nos contar, que quando nós olhamos para esta ansiedade desse ciclo da vida, nós percebemos que o Senhor vem, versículo 16, e enche o nosso coração de amor pela salvação e pela glorificação de Deus em nós. Olha o que diz o verso 16: folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Aí ele diz no versículo 17, na visão correta que ele tem sobre si mesmo e sobre a ação de Deus: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Deus é o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então o que ele percebe, esse salmista, é que todas as coisas cooperam para a sua alegria.
todo esse momento de dificuldade, todas as suas lutas e as respostas do Senhor, o livramento de Deus, a bênção do Senhor, dá a ele uma dimensão exata da sua espiritualidade. Mas ele também diz uma outra coisa, meus irmãos, que é a segunda dimensão, é muito claro, versículo 4, esse versículo 4 é muito forte, porque o versículo 4 vai dizer que além do ciclo natural da vida, existem as pedras no caminho. E as pedras do caminho são aqueles que são arrogantes e são pessoas afeiçoadas à mentira. Ele diz: olha, no ciclo da vida você vai ter pedras pelo caminho. E as pedras pelo caminho, elas acontecerão através de outras pessoas. Diz o versículo 4 que essas pessoas não têm afeição alguma. E eu quero te dizer uma coisa, com experiência pastoral. Uma das maiores tragédias é você olhar para uma pessoa que não se importa com a outra, face a face. E pior ainda é quando essa pessoa se diz cristã. E nós pastores temos essa triste experiência de encontrarmos com alguém que se diz cristão, mas o olho dele é seco e o pulso não pulsa, e ele não está nem aí para quem sofre e está no caminho da perdição. É a pior experiência na vida pastoral. Eu costumo dizer que é dar de cara com o diabo. Você vê claramente qual é a característica de uma pessoa dessa? A mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. E você olha o engano, a mentira, a cegueira sendo colocada no coração dessas pessoas. E diz mais, eles gostam da mentira. Agora, olha o que diz o versículo 14. O desejo dessas pedras do caminho, versículo 14, é tirar a vida dos outros. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Quem vive na mentira e caiu na armadilha do inimigo, quer sempre detonar a vida do outro, quer sempre tirar o prazer do outro. Eu já acompanhei casos tão interessantes de pessoas que usaram até o seu poder financeiro para quebrar o concorrente. Mas não estou dizendo de concorrência na vida material, não. Estou falando na vida espiritual. Já vi pessoas usarem os seus recursos contra o reino de Deus. Você olha e fala, não é possível. Sabe por quê? Olha o versículo 15. Porque essas pedras do caminho trocam os valores, e o mal feito para eles é como se fosse bem feito. Porque o coração está seco. E eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes eles estão mais próximos de você do que você imagina. As pedras do caminho podem estar no trabalho, na escola, na universidade, às vezes na própria família. Em alguns casos, diz a Bíblia, que saem do próprio meio da igreja. E por isso, essa dimensão do ciclo da vida, que compreende todos esses valores que nós acabamos de falar, da confiança, do milagre, da libertação e das dificuldades, não nos cega para a outra dimensão, que é a dimensão das pedras do caminho. Nós precisamos ter os olhos atentos para essa dimensão também. E para a última dimensão, que apresenta o texto para nós aqui, de maneira muito clara, que é a dimensão do centro da fé. Então nós temos três dimensões: o ciclo da vida, as pedras do caminho e o centro da fé. Vamos repetir isso junto? A primeira dimensão é o ciclo da vida, a segunda, as pedras do caminho, a terceira, o centro da fé. A primeira dimensão revela a vida em todas as suas propriedades: dores e alegrias, milagres e decepções, não é? A presença de Deus e a vontade de estar cada vez mais na presença de Deus, e às vezes a dificuldade de fazê-lo por cansaço ou preguiça mesmo. Mas também encontramos pessoas que se levantam contra. Ou você acha que na sua vida profissional, familiar, você nunca vai encontrar uma pessoa contra você? Vai. Isso é natural. Agora, como enfrentar isso?
essa dimensão das pedras do caminho? Buscando o centro da fé. É o centro da fé que é o coração dessa história tridimensional. Então você tem o centro da fé, o ciclo da vida e as pedras no caminho. Os irmãos entenderam, amém? Amém. Os que estão dormindo, misericórdia? Então vamos lá. O centro da fé se dá no versículo 5. Dá uma olhada no versículo 5. O centro da fé é quando você volta para Deus e olha para Deus como Deus que opera incontáveis maravilhas. Versículo 5. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Quando você encontrar dificuldade no ciclo da vida, ou quando você tiver vontade para realizar coisas no seu ciclo da vida, projetos, sonhos e desejos, coloque nas mãos do Senhor, porque Ele opera maravilhas e ninguém se iguala a Ele. Ninguém. Não tem coisa melhor do que você orar, entrar na presença de Deus, falar com Deus, colocar Ele no centro da sua fé e experimentar esse Deus agindo com graça sobre graça, com graça sobre graça. E você vai vendo as portas abrindo assim, você fala, meu Deus, que bênção isso. Que grande alegria é essa. Uma vez o nosso conselho estava aqui reunido, o conselho da Gávea, e chegou um pedido de um plantador de igreja, e eles estavam passando uma grande dificuldade plantando igrejas, e eles falaram assim, olha, nós precisamos de 30 mil reais. E o conselho então votou na segunda-feira à noite, vamos ajudar, vamos dar esse apoio, porque eles precisam, as crianças precisam, era um projeto grande lá, de evangelização e assistência social. E sacamos esses 30 mil reais lá do nosso caixa da igreja, e fizemos a transferência durante a semana. E é um valor expressivo. Mas nós aqui no conselho não falamos para ninguém, porque a administração da igreja não dá para ficar explicando tudo toda hora, né? Mas nós viemos aqui para o culto no domingo, e o culto transcorreu normalmente, e o presbítero Celso falou sobre plantação de igreja e tal, e quando ele saiu ali na porta, uma pessoa saiu, e ele não comentou nada desse caso, ninguém tinha comentado nada, porque é mais uma das nossas funções. Mas quando ele saiu, uma pessoa saiu, foi até ele e falou assim, olha, presbítero Celso, eu amei essa coisa da plantação de igreja que vocês têm aqui na igreja, é uma benção. Deixa eu falar uma coisa, eu recebi um dinheiro aí, eu queria dar uma oferta especial para isso, está aqui meu cheque. Bom, o valor vocês já sabem. Isso se chama as incontáveis maravilhas de Deus. Versículo 6. Deus não quer sacrifícios vazios. O centro da nossa fé tem que ser uma espiritualidade não vazia. Como eu sei que a minha espiritualidade não é vazia? Sacrifícios e ofertas não quisestes. Abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Sabe por quê? Porque o Salmo quer uma entrega total e não um negócio com Deus. E quando nós vivemos a centralidade da fé no Senhor, como disse o presbítero Rui aqui, nós nos dedicamos ao Senhor com alegria, não por negócio, mas por alegria, por gratidão, nós consagramos e mantemos essa obra. E o Senhor ama quando nós temos essa relação de gratidão com Ele. Deus não quer sacrifícios vazios, Deus quer sacrifícios relacionais. Relacionais. Por que mulher trabalha tanto e ainda tem tempo para fazer comida em casa? E dá trabalho. Já tem umas panelas para lavar que eu vou te contar, só pela graça de Deus. Né? Por quê? Por amor. É uma oferta de sacrifício em amor. Daí, o último versículo mostra que o centro da fé está no versículo 17. E quando eu me entrego a esse Deus que não tem comparação, nessa dimensão do centro da fé que me ajuda no ciclo da vida, nessa dimensão de ciclo da vida, a enfrentar as pedras do caminho, o versículo 17 diz, eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. Olha o centro da fé, ele foi lá para Deus, olhou para o Senhor, colocou o Senhor no centro, e sabe o que ele quer dizer para nós? Que o Senhor ampara, que o Senhor liberta, que o Senhor age, o Senhor cuida, o Senhor ampara, o Senhor liberta. Ele é o centro da minha fé e nele eu descanso. Então, meus irmãos, vamos voltar às televisões. Se nós pensássemos hoje na sua vida espiritual, que televisão você tem em casa? Se a sua espiritualidade fosse uma televisão, que televisão seria?
Você está na época da válvula, que tem que ligar e esperar 2 horas para aquela luzinha fazer. E apareceu uma imagem preto e branco. A sua espiritualidade é uma espiritualidade colorida? Você já está desfrutando do controle remoto com 2 boas funções, né? Canal e volume? Ou será que se nós olharmos para a sua espiritualidade, encontraremos ela em 3D? Uma espiritualidade que percebe todas as nuances do ciclo da vida, com as suas alegrias, tristezas, frustrações, projetos, bênçãos e milagres. Também percebe as pedras no caminho, mas acima de tudo tem como foco central a fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Porque esse salmo aponta para Jesus e mostra que o nosso sacrifício só tem sentido quando ela é uma expressão de gratidão pelo sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Amplie sua visão em nome de Jesus Cristo. Abra seus olhos e veja Deus agindo nos menores e nos pequenos detalhes da sua vida. Descubra a beleza da ação de Deus nos detalhes. E você vai ver que muitas vezes você vai se encontrar estendendo a mão, como num cinema 3D, mas sabe qual vai ser a surpresa? É que na hora que você estender a mão, Deus vai tocar a sua mão. Porque pela graça Ele te chamou. Amém? Vamos orar? Deus está te chamando para ir mais longe, para ver além. Deus está te chamando para viver proezas. Deus está te chamando não é para parar às margens do Mar Vermelho, muito menos atravessar ele a nado, não. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo que você crê. O Deus que ressuscitou mortos é o mesmo que você e eu cremos. O Deus que liberta os encarcerados e os abatidos de espírito ainda age. O Deus que renova a energia do cansado ainda está atuando nos corpos daqueles que se curvam de joelho perante Ele. Deus não muda. E as suas promessas não têm fim. Não permita que esse mundo te faça ver uma espiritualidade em preto e branco, movida à válvula ultrapassada da tradição. Deus te convida para ir além. E essa não é um convite da religião, de um pastor, de uma igreja, de uma denominação. Essa é uma promessa da Bíblia, a palavra eterna de Deus. E a palavra eterna de Deus diz que Ele quer te fazer andar nos passos verdejantes, junto às águas tranquilas, tendo a Jesus como seu pastor, segurando a sua mão e te protegendo de todo mal. E se alguma pedra for atirada na sua direção, Ele mesmo vai com a sua poderosa mão arrancar do caminho, e ela não vai te ferir. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Antes que você nascesse, Ele já existia. E quando nós partirmos, o veremos face a face. Porque Deus é eterno. Portanto, não permita que as dificuldades do ciclo da vida impeça a sua jornada cheia de fé, amor e esperança na alegria do Senhor, que é a nossa força. Perdoe os que jogam pedra contra você. Ore pelos que desejam mal contra a sua vida. Semeie o bem, e você colherá no jardim das flores do Senhor a alegria, a paz que excede todo entendimento. Confie no Senhor. Ele morreu na cruz por você. Ninguém mais morreu na cruz por você. Foi Ele.
E naquela cruz ele viu o seu rosto. Ele sabia o seu nome. E ele queria te fazer andar com a alegria de Jesus Cristo no seu coração. Produza frutos. Seja uma bênção. E faça a sua vida ter sentido em todas as dimensões. Senhor, nosso Deus e Pai, se existe alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus, que está tateando pelo caminho, tropeçando, levanta, ilumina e mostra a salvação de Cristo Jesus a esse coração. Se existe alguém aqui que já anda contigo e está cabisbaixo, em nome de Jesus Cristo, faça com que os olhos possam ser levantados agora e contemplar a maravilha da tua majestade no mais alto e sublime trono de graça e glória. Se existe alguém caminhando no vale da sombra da morte, que em nome de Jesus Cristo seja retirado e colocado na mais alta montanha, com os pés firmados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Não permita, ó Deus, que o teu povo ande cabisbaixo, sem esperança, fé e amor no seu coração. E não permita, ó Deus, que haja qualquer traço de arrogância espiritual entre nós, mas apenas uma humilde entrega daqueles que confiam no Deus que nos conduz de graça sobre graça, de glória sobre glória, para a honra e o louvor de Cristo Jesus. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre cada família aqui representada. Nos dê uma semana cheia de vitórias, para que no próximo final de semana, ao nos encontrarmos aqui novamente, tenhamos nos nossos lábios hinos de louvor e o testemunho daqueles que têm muito para contar das tuas bênçãos, com muita alegria no coração. Pois oramos pedindo a tua bênção e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.